Santo possa encontrar um terreno fértil em nossos corações, em nossas vidas. Coloca a mão no seu coração e pede para que o Espírito Santo venha sobre ele, para que Deus possa chegar ao seu coração nessa tarde, porque a palavra que hoje vamos escutar é para você, para que o Espírito Santo possa deixar esta palavra entrar e frutificar em nossos corações, para que a nossa família, a nossa casa seja atingida neste momento em que estamos aqui em oração. Vem, Espírito, sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa tarde, gente. Bom, acho que todos me conhecem, mas vou me apresentar. Acho que tem algumas pessoas novas. Eu sou a Regina, sou casada com o Bruno, mãe do Miguel, tenho 26 anos, sou consagrada aqui da Comunidade Sagrada Família. E hoje a gente vai partilhar um pouco, ouvir aquilo que Deus tenha para falar para nós sobre radicalidade versus relativismo. O que Deus quer falar para as nossas vidas, o que Ele vem nos alertar nessa tarde sobre esse tema. E eu vou começar falando sobre o relativismo. Não sei se vocês já escutaram falar, né? E o relativismo é transformarmos qualquer coisa em verdade, ou seja, nada é verdade. Tudo aquilo que nós acreditamos, ou cada um pode possuir a sua verdade, né? E qual que é o perigo disso? Né? Bento XVI falou muito sobre a ditadura do relativismo, que faz com que cada um acredite naquilo que deseja, que cada um ache que o que faz é certo, que não existe uma verdade única, que não existe o certo, não existe o errado, e que eu preciso te respeitar do jeito que você é, você me respeita do jeito que eu sou, e cada um vive a sua vida. E por que isso é ruim? O que isso traz na nossa sociedade, no mundo onde a gente vive hoje? Traz uma banalização dos nossos valores, né? Se cada um tem a sua verdade, se cada um pode escolher o que é certo e o que é errado, então se alguém que tem alguma inclinação para o mal ou que não está querendo o bem comum, pode escolher aquilo como verdade e fazer isso, né? O que impede, né? Se a gente vive num mundo onde diz que cada um possui a sua verdade, que todas as verdades são válidas ou que não existe verdade, né? Ou então a gente pensar que a gente pode decidir o mundo pelo que a maioria pensa, né? Se a maioria diz que isso está certo, então vamos dizer que isso está, né, que é o coerente, que nós vamos seguir esse caminho. Só que se a gente for olhar ao longo da nossa história, muitas coisas aconteceram na nossa humanidade, né, e que foram completamente destrutivas porque seguimos a maioria. Se a gente for olhar o nazismo, foi porque a maioria quis, né? E quantas milhões de pessoas foram mortas por causa disso, né? O comunismo ateu foi porque a maioria achava que isso era certo, ninguém questionou, então milhares e milhares de pessoas morreram. Então, o relativismo traz isso, né? Essa banalização de valores. A gente hoje vive a questão da legalização do aborto, né? E se for olhar, não é só o aborto, mas se questiona a vida da pessoa, aonde ela começa, né?
e se é detectado que a vida começa desde o início, desde o princípio, desde a concepção, e se a gente diz que cada um tem o direito de tirar a vida, de fazer o aborto até o 3º mês, até o 6º mês, então nós estamos dando direito ao homem de pôr fim à vida dos outros. E aí a gente vai dizendo, que valor tem uma vida? É isso que nós vamos vendo, que valor tem uma vida? Né? Independente se for no começo da gestação, se for no fim da gestação, é vida desde o começo. E se nós vamos indo, né, conforme o que o mundo nos fala, né, que o aborto ele precisa ser, porque é uma questão de saúde pública, e nós vamos engolindo isso sem perguntar se está certo ou errado, sem perguntar o porquê, sem entender o sentido de tudo isso. E se a gente banaliza a vida, talvez vocês tenham escutado a notícia que saiu essa semana, né, de um ex-aluno de uma escola que atirou nos seus colegas, né, nos alunos da sala, matou 17 pessoas nos Estados Unidos. Isso aconteceu nessa quarta-feira, né? Talvez foi ofuscada a notícia por conta do carnaval, né? Fiquei sabendo 3 dias depois também. Mas é algo que tem que chamar atenção para nós, né? Um menino de 19 anos, um jovem, entrar atirando assim numa escola, e quantos outros casos a gente já não viu disso? Né? Por quê? Porque não entende o valor da vida. Porque a vida do outro, daquela criança, daquele professor, não tem valor para ele. E para tantas outras pessoas. E por quê? Porque a gente vive nessa cultura de que tudo é descartável, de que nós podemos dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer, mas nós temos uma verdade. Nós temos uma verdade, não podemos deixar com que o mundo nos fale. Isso você pode fazer, isso não pode, ou então todas as verdades são aceitas, o que você quer viver, você pode viver. Nós precisamos entender e pedir para Deus essa sabedoria, esse discernimento do que é o certo e do que é o errado. Porque às vezes a gente vê, né? Todo mundo está fazendo, então deve ser certo. Né? Quando a gente vê alguma questão de desonestidade, né? Ou então alguém que consegue lucrar com alguma coisa que não é lícita. Mas a gente fala, nunca foi pego. Ou então, não está fazendo mal para ninguém, por que eu não posso fazer? E a gente vai deixando os nossos valores de lado. A gente vai deixando os nossos valores por coisas que passam. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. E principalmente dentro da igreja. Porque qual que é a verdade? Jesus diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós deixamos com que o mundo fale que a verdade não existe, que cada um pode inventar a sua, nós estamos deixando de dizer que Deus não existe. E isso para nós não é verdade, porque nós experimentamos, nós tivemos uma experiência com Deus, nós tivemos um encontro pessoal com Deus. E Ele existe, Ele é vivo. Então nós precisamos olhar na nossa vida, na nossa sociedade. O que está saindo fora desse contexto? O que eu estou deixando passar na minha vida e que a gente vai deixando coisa após coisa passar pela nossa vida e nós não entendemos o real sentido. Vamos deixando com que muitas coisas do mundo entrem na nossa casa, no nosso coração. Quando essa ditadura, né, do relativismo, ela vem, se ela é tão ruim, se cria tantas coisas ruins, por que ela existe então? Por que isso está sendo vivido no mundo? Porque isso vem mascarado como um fim do preconceito, né? Então o relativismo vem para nos dizer, não, nós temos que aceitar, precisamos respeitar a todos, mas isso não quer dizer que tudo precisa ser relativizado. Eu posso aceitar o outro do jeito que ele é, mas não quer dizer que aquilo é certo. E quando a gente vai entendendo, a gente vai falando, mas eu preciso viver olha como meu irmão vive, eu preciso aceitar ele do jeito que é. E Jesus mesmo nos diz isso, que precisamos amar, que precisamos respeitar, mas nós não podemos deixar com que aquilo seja a verdade da vida do outro, não podemos deixar com que aquilo seja aquilo que eu acredito.
Então, esse discurso, né, de não discriminação, de que precisamos aceitar a todos, de que o amor é livre, de que isso vai entrando no nosso coração, na nossa mente, e vai fazendo com que os nossos valores vão caindo por terra. Vai fazendo com que aquilo que a Bíblia diz vá perdendo seu valor na nossa vida. Então, não podemos deixar com que isso dite o nosso comportamento, a nossa conduta. No relativismo, o que diz é que cada pessoa é um Deus, que cada um pode fazer o que quiser. Imagina se a gente tivesse milhares de deuses na nossa sociedade, cada um falando aquilo que quer fazer. Hoje a gente vê um pouco disso, né? A destruição que acontece. A gente falou desse caso, desse menino, né? Nessa escola na Flórida, mas quantos outros casos? E por que não a violência que existe hoje nas ruas, no Rio de Janeiro, né? Onde a gente vê uma terra de ninguém? É por quê? Porque cada um acha que pode fazer o que quiser, porque cada um vive a sua verdade. Eu acho que é certo eu roubar o que o outro trabalhou para ter, então eu vou fazer isso. Esse vai ser o meu tipo de trabalho. Imagina se todo mundo decidir fazer isso. Então, a gente precisa deixar com que essa ditadura saia do nosso coração e das nossas vidas. Porque isso acontece na sociedade, no mundo lá fora, mas como que isso entra no nosso coração e na nossa casa? Muitas vezes isso acontece quando estamos vendo um filme, uma série, uma novela, aí a gente começa a torcer para que o casal se separe e para que o moço fique com a outra. E aí o sentido do casamento pra gente, né, já perdeu. A gente vai estar apoiando ali o divórcio, a separação, a destruição de uma família, porque não, aquele moço combina melhor com aquela mulher, né? E aí a gente vai torcendo por essas coisas, e quando a gente vai ver, a gente está querendo o divórcio. Quando a gente vai ver, a gente já está tirando todo o valor do sacramento do matrimônio. Quando a gente escuta músicas, quando a gente vai em lugares que não condizem com a nossa fé, mas a gente fala, não, eu tô indo, mas né, não importa. Importa o que eu acredito. Mas importa o que você vive também, né? Principalmente porque é aí que você dá testemunho. É aí que você tem as suas experiências com Deus. Então importa sim o que a gente vive. E é assim que o relativismo entra nas nossas casas, quando a gente deixa a TV ligada em qualquer canal, quando a gente já não se importa mais, a gente não faz mais uma crítica do que a gente vê. Ou quando a gente vê e já não se sente mais mal por a gente estar vendo uma cena de violência, a gente fala, não, é assim mesmo, o mundo está assim. Aquilo precisa incomodar o nosso coração, precisa incomodar na nossa alma, porque nós não nascemos para isso, não nascemos para ser desvalorizados. Deus morreu, Jesus morreu numa cruz para nos salvar. E quando a gente vê a banalização dos valores acontecendo, precisaria doer na nossa alma, porque é o sangue de Jesus ali sendo desperdiçado. Então nós precisamos trazer de volta na nossa vida esses valores, aquilo que Jesus fala para cada um de nós, aquilo que Jesus nos fala na Bíblia. E hoje, principalmente nesse tempo de Quaresma, onde Jesus nos convida a fazer esse tempo de reflexão, esse tempo de conversão, olhar para a nossa vida e ver o que na minha vida eu tenho relativizado, o que na minha vida eu tenho deixado sem valor, o que na minha vida tem valor e eu não tenho prestado atenção, como que eu tenho ensinado os meus filhos, a minha família, porque tudo isso começa em casa e a gente vê nas escolas, né, tudo isso sendo pregado dia após dia, né? Quando a gente vê, e falando que a igreja, né, ela é muito antiga, né, as coisas não mudam, as coisas são sempre do mesmo jeito, mas existe algo, né, que Deus deixou para nós, através da Bíblia, através da palavra de Deus, através dos dogmas da fé, que não podem ser mudados. Mas aquilo que pode, a igreja, com a criatividade do Espírito Santo, se atualiza, vive outras dimensões. Mas aquilo que é a fé, aquilo que é a doutrina, não tem como mudar.
E nós não podemos cair no conto de que a igreja está ultrapassada. E aí a gente vai deixando algumas coisas, a gente vai achando que a castidade já não precisa ser mais vivida. E aí dentro da nossa casa, ao invés da gente ensinar os nossos filhos a viver a castidade, a gente dá a camisinha. Porque é melhor prevenir da AIDS, das doenças, do que pegar doenças por aí. Não, precisamos ensinar a castidade. Precisamos ensinar o que é certo e o que é errado. A igreja não quer que todos peguem doenças no mundo, por isso que ela é contra a camisinha. A igreja não é contra a camisinha. A igreja é a favor do sexo dentro do casamento. A igreja é a favor das pessoas se valorizarem e entenderem o sentido que cada um tem, o sentido do sexo dentro do matrimônio. E aí a gente vai ouvindo algumas coisas e daqui a pouco dentro da igreja a gente já não está nem vivendo mais tudo isso. Porque a gente acha que é coisa antiga, que isso não precisa ser mais vivido. Como que vai viver a castidade nos tempos de hoje? E aí a gente vai falando, mesmo nós que estamos aqui, que tivemos um encontro com Jesus, vamos falando esses mesmos discursos, né? E vamos deixando com que esse relativismo entre dentro da igreja, entre dentro das nossas casas. Precisamos ter uma postura. Precisamos entender o que Deus vem dizer para cada um de nós hoje. O porquê que Deus morreu numa cruz para nos salvar. E hoje, nós aqui, precisamos anunciar esse amor, anunciar essa salvação que vem de Deus, essa salvação que é Deus, para que nós possamos viver realmente a civilização do amor no mundo. E isso começa com as pequenas coisas, né? Pegando o exemplo desse rapaz novamente, ele não acordou um dia e falou, eu vou atirar naquela escola, naqueles colegas, naqueles professores. Isso foi algo que foi sendo construído dentro dele, na verdade, foi sendo desconstruído. Os valores foram sendo desconstruídos dentro daquele rapaz para que acontecesse isso. Quando uma pessoa tira a própria vida, né? É porque ela já desconstruiu os seus valores, ela já não tem mais o sentido do que ela é, do que ela representa, do que ela é para o mundo, para a sua família, para Deus, como ela é importante. Então, são valores que vão sendo desconstruídos ao longo do tempo. Então, se a gente vai deixando com que as pequenas coisas, a gente fala, não, mas isso pode. Ah, não, mas aquilo pode. E aí, a gente vai chegando numa sociedade onde cada um faz o que quer, onde ninguém está preocupado com o bem do outro, mas em fazer aquilo que agrada a si mesmo, em buscar os seus próprios interesses. A gente vê isso dentro das empresas, onde eu busco aquilo que me satisfaz, eu quero só fazer aquilo que me interessa, aquilo que eu gosto. Ou então, se eu tenho um jeito de ganhar algo a mais por fora, eu vou fazer porque todo mundo faz. Eu vou fazer porque eu não estou fazendo mal a ninguém. E aí a gente vai tendo uma inversão inteira de valores. Se a gente for pensar na cidade de Sodoma e Gomorra, né? Vocês acham que um dia as pessoas acordaram e falaram, vamos se destruir? Isso foi acontecendo aos poucos. Quando a gente vai perdendo o valor da vida, perdendo o valor das pessoas, da natureza, de tudo aquilo que Deus criou. Então, nós não podemos deixar com que isso entre dentro das nossas casas. Não podemos deixar com que esse relativismo tome conta das nossas vidas. Hoje estamos aqui, mas amanhã, segunda-feira, volta na nossa rotina. E se nós vamos perceber como que isso tem acontecido na nossa vida? Como que eu tenho deixado a palavra de Deus, a verdade que é Deus, ter uma inversão de valores na minha casa, na minha vida? Eu preciso deixar Deus tomar o lugar que Ele tem, o lugar que é dele. E dentro do nosso coração não tem como Deus ficar lutando contra as outras verdades que a gente tenta trazer do mundo. Não tem como eu deixar Deus habitar o meu coração se dentro dele existe a cobiça, a inveja, se quando eu estou no meu trabalho eu fico olhando para o meu irmão, para o meu colega de trabalho,
e falando mal dele, não desejando que ele prospere, que ele cresça na empresa para que eu tome o lugar dele. Como que Deus vai habitar um coração assim? Como que Deus habita o nosso coração? Deus não vai ficar lutando, não tem como. Nós precisamos dar espaço para Deus, porque Ele dá a liberdade a cada um de nós. Então precisamos dar espaço, abrir o nosso coração e deixar com que Ele reine. E se Ele reina, tudo isso, toda mentira tem que sair da nossa vida. Não tem como as duas coisas existirem dentro do nosso coração. Não tem como a verdade e a mentira habitarem o mesmo coração, a mesma vida. Se queremos deixar com que Deus habite o nosso coração, a nossa casa, se queremos ser dele, precisamos deixar com que a mentira e tudo aquilo que nos dizem, que tentam dizer como verdade, saia das nossas vidas e das nossas casas. E como viver isso? Precisamos pedir o discernimento, de não deixar com que tudo que empurram para nós, de que tudo que colocam na TV, na internet, entre na nossa casa, entre no nosso coração. Precisamos ter o discernimento, a sabedoria e sermos seletivos. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso me convém e isso não me convém. Mesmo que isso nos faça perder alguns amigos, isso que nos afaste de alguns familiares que não entendam o nosso propósito. Mas precisamos ser firmes na nossa decisão, porque é aos poucos que isso entra na nossa casa, é aos poucos que a destruição vai acontecendo. Quando uma casa que está num barranco, ela desaba, não é de uma vez. É porque ela foi sendo comprometida aos poucos, com as chuvas ao longo dos anos. E aí acontece uma chuva, ou então às vezes nem precisa acontecer uma chuva, ela desaba, ela cai. Então nós precisamos tomar cuidado por onde isso tem entrado na nossa família. Quais são as brechas em que temos deixado entrar na nossa casa a mentira? Temos deixado entrar na nossa casa aquilo que o mundo prega, de que precisamos ter o sucesso a qualquer custo, de que as coisas que a igreja fala são ultrapassadas, de que o aborto pode viver. Se a pessoa for estuprada, então ela pode, porque ela não queria. Não, é vida. Nós não podemos deixar com que esses pensamentos vão tomando conta da nossa mente. Porque é aos poucos que nós vamos percebendo que de repente Deus não tem mais lugar. Vamos percebendo que a verdade, que é Jesus, já não existe mais na nossa vida. Então não podemos deixar com que isso entre. E se entrou, então é hora de colocar para fora. É hora da gente ir olhando na nossa casa. Aonde precisa de reparos? Aonde que na minha casa, no meu coração, eu permiti com que essas coisas entrassem e Deus foi tomando um outro lugar. Deus foi saindo do meu coração. E hoje Ele te traz aqui para isso, para essa reflexão. Não viemos aqui para uma palestra. Viemos aqui para ter novamente um encontro com Deus. E nós não vamos deixar Deus aqui, Deus vai conosco. Mas se o nosso coração tiver espaço, tiver lugar para Ele. Então é o momento de fazer esse exame de consciência. De não deixar com que tudo que o mundo diz entre no nosso coração, que nós vamos repetindo. Precisamos fazer com que o Espírito Santo tenha lugar e que Ele nos dê o discernimento e a sabedoria que vem do alto, para que possamos viver de acordo com a lei de Deus. Nós não podemos olhar para a igreja e para a Bíblia como um livro cheio de regras e leis. Deus deixou para nós os 10 mandamentos, para que nós pudéssemos seguir, para que pudéssemos chegar e alcançar o reino de Deus. Mas se vivermos tudo isso sem um sentido, sem amor, de nada vale. Então precisamos entender e pedir
para que Deus tire dos nossos olhos e do nosso coração todas as escamas que não nos deixam ver a verdade. Porque às vezes não fazemos o que é errado, e se vamos olhar para tantas situações no mundo e na nossa vida, tantas coisas que aconteceram errado, será que as pessoas queriam que acontecesse? Mas às vezes foram tantas atitudes que levaram ela àquela situação que ela não conseguia mais parar. Então, a gente precisa fazer com que as coisas tenham sentido na nossa vida. Precisamos viver o que a igreja diz. Ah, porque a igreja diz? Não. Mas porque aquilo me faz feliz. Porque aquilo me traz a verdadeira alegria dos filhos de Deus. Porque o que a igreja me fala me torna uma pessoa completa. Me torna uma pessoa valorizada, do jeito que Deus me criou para ser. E não porque a igreja diz, porque a Bíblia diz, porque o Papa diz. Precisamos viver porque aquilo nos completa, aquilo faz com que a nossa essência aconteça, a nossa essência de filhos de Deus, que são pessoas amadas e respeitadas. E aí, voltando, eu vou falar, e acho que muitos pais têm filhos em adolescentes, né, idade da escola, e nós precisamos saber explicar, porque se a gente fala, você tem que viver a castidade porque a Bíblia diz, ele vai olhar para sua cara e, né? Então, precisa ter um sentido. O porquê que a gente vive isso? E não é porque a igreja diz, é porque Deus nos ama tanto e Ele promete para nós um amor que não divide, um amor inteiro. E você tendo uma relação fora do casamento, você vive pedaços, você se desfaz, você se dá e não recebe nada. E não foi para isso que Deus criou. Mas você precisa ensinar com a sua vida e com a sua experiência para os seus filhos, para aqueles que estão do seu lado, porque Deus te envia em cada lugar que você vai. Não é porque fora daqui a gente está no nosso trabalho que nós não estamos em missão. Se Deus te chama lá a falar do amor dele, muitas vezes sem falar o nome de Jesus, sem falar o nome de Deus. Então nós precisamos pedir para que o Espírito Santo vá tirando dos nossos olhos essas escamas que não nos deixam ver a verdade, que nos deixam falar qualquer coisa. Deus, Ele tem um propósito de amor para as nossas vidas. E para aqueles que Ele te confiou, para a sua família, seus filhos, seus pais, seu esposo, sua esposa, as pessoas que convivem com você diariamente. Deus quer chegar até eles. Mas como chegar no mundo onde não querem conhecer a verdade? E como chegar se nós deixamos a verdade de lado? Se nós estamos acreditando em tudo que o mundo nos fala? Se estamos acreditando que tudo é certo, que as pessoas podem viver o que elas quiserem? Precisa começar em nossas vidas. Precisa começar no nosso coração e na nossa casa. Precisamos, de novo, viver uma catequese na nossa vida. Sermos novamente iniciados no amor de Deus. Para que nada do que venha de fora, nada que venha do mundo, e do mundo eu não digo as pessoas lá fora, mas a mentalidade, o próprio demônio que vem tentar contra a nossa família, que vem destruir os nossos valores, é contra isso que nós precisamos lutar. E não podemos deixar com que Jesus vá perdendo o lugar dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Jesus, Ele diz, é para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. É Ele a verdade. Não existe outra. Então, nós estamos hoje conscientes de que se nós não queremos viver o que Jesus nos diz,
nós estamos vivendo numa mentira. E que a mentira passa. A mentira, ela não é algo real. Então, temos que escolher. Hoje Jesus te traz aqui, talvez para reafirmar a sua escolha, feita anos atrás ou que ainda não foi feita. Mas você precisa escolher. E não escolher não quer dizer que você está vivendo aquilo que Jesus pede, ou que você está vivendo a verdade. Não escolher quer dizer que você está na mentira. Você precisa se decidir por Jesus, se decidir por Cristo, se decidir por esse amor maior. É para isso que Deus te chama aqui hoje. Para viver essa decisão e colocar em prática na sua vida aquilo que você quer viver. É fácil? Não é. Porque às vezes aqueles filmes, ou aquelas novelas, ou aqueles seriados são muito atrativos e eu acabo deixando de lado os meus conceitos, os meus valores, ou para não perder amizades eu vou engolindo tudo que me dizem, eu vou falando, não, é isso mesmo, eu vou indo contra a igreja, porque os meus valores já estão todos deturpados. Então, é preciso tomar essa consciência, é preciso tomar essa atitude de querer viver a verdade, de não deixar com que a mentira vá destruindo a nossa vida. Porque se a gente for ver aquela pessoa que ela tem um problema de mentir, ela mente tanto que ela não consegue mais dizer a verdade, ela vai mentindo e ela não consegue dizer onde você foi hoje. Eu fui na padaria, mas ela não consegue dizer isso. Eu fui na esquina e passei em outro lugar e fui ali. E quando ela vê, ela não sabe nem mais o que ela está vivendo. Porque ela entrou num círculo vicioso das mentiras, que ela já está vivendo algo que nem é real. E às vezes a gente deixa isso acontecer na nossa vida. A gente vai deixando com que os valores que não têm valor, né? Nem poderia dizer isso, mas vão entrando na nossa casa e vai transformando tudo aquilo que a gente pensa. A gente já não leva as crianças na igreja porque a gente fala, não, eles precisam ter liberdade religiosa. Eles precisam escolher. Quando eles fizerem 18 anos, aí eles serão batizados, porque se eles quiserem. Porque eles precisam viver a liberdade religiosa. Eu não vou impor algo a eles. E aí a gente vai deixando a fé de lado. A gente já não vai rezando mais antes das refeições, esquecendo de agradecer a Deus, porque é dele que vem toda a providência para nossa casa. Mas a gente fala, não, eu estou com alguém que não é da mesma fé que eu, então não vou rezar. Não vou agradecer a Deus. E quando a gente vê, a gente está vivendo aquilo que todo mundo vive. E Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para mais. Deus nos criou para o céu. Então nós precisamos ter essa consciência. E vem do alto. Não vem de nós. Não vem dos livros. Vem do alto. Essa consciência do que é o certo e do que é errado. Do que Deus nos pede para fazer. A consciência do valor que a vida tem vem de Deus. E precisamos pedir a todos os dias. Precisamos pedir o discernimento numa conversa que vamos ter com alguém, quando vamos anunciar Deus, ou numa reunião. Eu posso pedir o discernimento do alto, para que Deus possa usar de mim, para que eu possa fazer o que é certo, mesmo quando muitas vezes o meu corpo sempre se inclina para aquilo que é errado. Mas Deus vem ao nosso auxílio. E vem como? Como o tema da pregação, através da radicalidade. Se nós vamos deixando as coisas meio mornas, não, eu não vou falar isso agora para tal pessoa, porque acho que não é o momento. Não, eu não vou corrigir o meu filho, eu não vou corrigir meu irmão, porque ele pode ficar bravo comigo, vai se indispor. Mas na verdade nós estamos concordando com aquilo que ele está fazendo. Se a pessoa está no erro, eu preciso avisá-la com amor, oferecer ajuda, oferecer suporte, apoio. Mas você fala, não, eu acho que eu vou incomodar.
falando que ela está errada, ou falando que existe um outro caminho, que existe um jeito diferente. E a gente vai concordando com isso. Vai concordando com o erro do outro, que vai só levar ele a viver uma vida sem sentido, que vai levar à morte. Todos vamos morrer, mas essa morte ela não leva para a vida eterna, se você vive no erro. Então, precisamos viver essa radicalidade na nossa vida primeiro. Essa radicalidade de viver o Evangelho, não importa o que os outros dizem. Precisamos viver aquilo que Deus nos fala. A palavra de Deus ela é viva. Mais de 2000 anos, muito mais. Mas ela é viva. Ela é para nós hoje. E precisamos viver com radicalidade isso. Não podemos deixar com que pequenas atitudes do dia a dia, de desonestidade, pequenas atitudes que vão nos levando para outro caminho, desviem o nosso coração. Se nós queremos que o bem aconteça em nossa vida, nós precisamos alimentar isso. Se queremos que, ao invés do lobo que existe em nós, o cordeiro viva, nós precisamos alimentar aquilo que é certo. Não podemos alimentar e jogar lixo dentro do nosso coração, aceitar tudo que nos falam, porque isso não traz vida. Isso não traz vida para nós. A coragem que vem para nós, para viver a radicalidade, é o Espírito Santo. É através dele, quando nós não conseguimos, quando nós não sabemos se algo é certo ou não, temos que pedir a ajuda do alto. Quando sabemos o que é certo, mas não conseguimos viver, precisamos pedir a ajuda do alto. Porque é através do Espírito Santo que vem a coragem para viver o Evangelho. Porque o Evangelho é algo radical. Não é algo para quem quer viver mais ou menos, para quem quer ter uma vida cômoda. É para quem quer mais. Para quem sabe que existe algo muito maior. E exige renúncia, exige sacrifício. Mas Deus não nos mandou e falou, vivam o Evangelho, se virem. Não, Ele deu o Espírito Santo para nos ajudar a viver isso. Ele deu o seu Filho único para morrer numa cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então, é dessa radicalidade que nós precisamos para combater isso. Esse relativismo é novo? Não. Há tantos anos que já vivemos isso. Tantos filósofos, tantos santos já nos disseram sobre isso, da sociedade líquida, de que nada mais tem valor, de que tudo é passageiro, de que tudo é descartável. Mas isso sempre vem para nos desestabilizar, para tirar aquilo que é o nosso caminho, a nossa missão. Então, precisamos pedir sempre para que o Espírito Santo nos ajude, para que o Espírito Santo nos aponte o caminho, para que nos ajude a caminhar, para que não nos deixe sozinhos. É dele que vem a ajuda necessária, o auxílio. Não deixemos com que o nosso coração esteja cheio de lixo, mas que dessa noite ele saia preenchido pelo Espírito Santo, para que nessa noite você saia com uma decisão e também com esse exame de consciência, de ver na sua vida aonde você tem deixado os valores de lado, na sua vida onde Deus não tem tido lugar, onde Deus não tem tomado a sua posição, onde nós estamos deixando com que as coisas do mundo tenham mais valor que as coisas de Deus, onde estamos deixando com que os valores do mundo, com que aquilo que o mundo diz, seja maior do que a experiência que tivemos com Deus. E tudo isso através do auxílio do alto, através do Espírito Santo, através dele que vem nos auxiliar. E quando nós conseguimos viver tudo isso, não como cumpridores de regras,
mas como construtores desta civilização do amor. De uma civilização que nos traz a verdade, que nos traz o amor. Ela não começa quando os valores são jogados na lata do lixo, mas sim quando recobramos o verdadeiro valor, quando entendemos todo o sentido daquilo que Deus fez por nós, que Deus veio dar sentido à nossa vida. Deus veio, Jesus, para ser, Ele é o pleno cumprimento da lei. E é Ele que hoje nos fala que é através do amor que nós seremos salvos. É através do amor que a nossa família será salva. Então, faça hoje, tome hoje essa decisão de estar com Deus, de deixar aquilo que não pertence a Ele fora da sua vida, de deixar com que aqueles pensamentos que já estavam no seu coração e na sua mente, que você nem percebeu que entrou na sua casa, que eles possam sair nessa noite, que possa dar lugar ao amor de Deus, que possa dar lugar à palavra de Deus, que aqueles pensamentos mundanos no nosso coração, na nossa mente, possam sair hoje da nossa vida, e que você possa viver um caminho com Deus, deixar com que tudo isso que vem de fora, que você se questione, não deixe tudo que dizem entrar no seu coração e ser verdade para você, mas se questione, tenha um senso crítico. Será que isso vale a pena? Será que tal música, tal livro, será que tal tipo de conversa vale a pena? Convém para a minha vida? Não tenhamos medo de ser radicais. Não tenhamos medo de viver essa radicalidade do Evangelho. Precisamos viver isso, porque senão o mundo será destruído por aquilo que cada um pensa, pelos valores que cada um decide ter. Cada um acha que pode ter. O relativismo traz isso, que cada um pode ser um Deus e pode escolher a sua verdade. E isso só vai destruir mais ainda o mundo, a família. Não podemos deixar isso acontecer. E primeiro no nosso coração. Hoje é a nossa decisão. E daqui Deus nos leva à nossa família, aos nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós, aonde somos enviados. Mas precisa primeiro acontecer o encontro real, nosso com Jesus. Para que o que eu viva não foi porque alguém me disse, mas foi por uma experiência verdadeira. Foi por uma experiência autêntica de Deus. Para que nós possamos viver a nossa fé de forma autêntica e não porque o mundo, porque a palavra diz, ou porque meus pais viveram. Você precisa ser católico porque você viveu uma experiência de amor com Deus. E não porque você fez batismo, fez a primeira comunhão e foi acontecendo e está aqui hoje. Não. Precisa ser fruto de uma fé autêntica. Precisa ser fruto de uma experiência viva. E que você tenha a cada dia. Não só há anos atrás, quando foi o seu primeiro encontro com Deus. Mas isso acontece hoje. Nós vamos nos preparar para receber Jesus. Para viver novamente esse encontro, essa experiência com Deus. E você pode renovar e pedir para Ele: Senhor Jesus, eu não sei como isso foi entrando na minha casa, eu não sei como esses valores deturpados foram entrando na minha vida, mas eu não quero mais. Hoje você pode dizer isso e pedir para que Deus seja o seu auxílio, para que o Espírito Santo possa ir nesses lugares, por essas brechas, onde essas falsas verdades entraram na sua vida, onde a mentira foi entrando na sua casa, e pedir para que o Espírito Santo te ajude a tirar do seu coração e da sua vida.
É só Ele que pode. E é só Ele que é o necessário para a nossa vida. Por isso, feche os seus olhos e vá nesse momento se preparando para esse encontro. Jesus que vem aqui, Ele que sabe do que você viveu, Ele que sabe a sua história, Ele que sabe como você chegou até aqui. E é Ele que vem ao teu encontro. Não para te julgar por tantas mentiras que você pode ter vivido na sua vida, mas para te mostrar que você não foi feito para isso. Você foi feito para mais. Você foi feito para ser amado. E não para viver meias verdades. Não para viver o que o mundo acha que você merece. Por isso, receba Jesus nesse momento.